Louvado seja Deus por esse dia, estar mais uma vez nesse lugar para compartilhar das verdades de Deus. A Bíblia nos diz que bem-aventurados são todos aqueles que ouvem as palavras da profecia desse livro. Ou seja, bem-aventurados são todos aqueles que derem crédito, ouvirem da palavra de Deus e as obedecerem em prática. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A Bíblia também nos diz que sem a fé é impossível agradar a Deus, porque se faz necessário, ao qual todos aqueles que se achegam diante de Deus, é preciso a fé, uma fé obediente, uma fé na prática das suas palavras. Bem-aventurados são todos que derem ouvidos às palavras de Deus, pois as próprias palavras de Deus, as palavras que saíram pelo Espírito da sua boca, se tornam vida espiritual para todos aqueles que a ouvem e as praticam. É por meio da fé que o homem, ele se achega até Deus. Eu digo a fé no seu Filho Jesus Cristo, porque é Jesus que morreu pelos pecados, pelos meus e os vossos pecados. Somente Jesus Cristo foi quem morreu pelos pecados da humanidade. Quem morreu pelos nossos pecados não foi a religião que você segue. Quem morreu pelos nossos pecados não foi o seu líder que se diz espiritual, não foi o Papa, não foi o Buda, não foi Maomé, não foi Chico Xavier, não foi o padre, muito menos o pastor, que morreram pelos pecados do homem. Eu digo pelos nossos pecados, são os nossos pecados que devem ser apagados diante de Deus. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade. Jesus Cristo foi o único que morreu numa cruz, e Deus o ressuscitando ao terceiro dia, subiu em ascensão aos céus e se encontra até então à direita de Deus Pai, como mediador único, porque não existe outro mediador, muito menos mediador, somente Jesus. E Jesus Cristo, somente Ele pode perdoar os pecados do homem. Ninguém mais fora de Jesus Cristo perdoa pecados. E todos nós precisamos ter os nossos pecados perdoados diante de Deus, para que nós tenhamos vida diante de Deus. Eu digo vida espiritual, porque Deus é Espírito.
Deus é Espírito. Deus, Ele não é um boneco de pano. Deus não é um ídolo. Deus não é uma imagem que o homem faz com as suas mãos e passa a adorar. Porque todas essas coisas não têm um espírito. Somente encontraremos um espírito enganador que trabalha ao favor do mal, atrás dos ídolos e das imagens de escultura. Louvado seja Deus. Deus é Espírito. E como Jesus disse, então somente importa que os verdadeiros adoradores, é preciso ser verdadeiro adorador. Não é adorador de boca, não é adorador de aparência, adorador em espírito e também em verdade. Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade. E a ordenança que eu tenho é tão somente anunciar as verdades de Deus. Somente as verdades de Deus. Ide e anunciai as boas novas da salvação. Quais as boas novas da salvação? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai libertar o homem da prisão do pecado e trazer salvação à sua alma. Nada mais além Jesus Cristo, a sua palavra tem poder para libertar o homem da prisão do pecado e livrá-lo da futura condenação divina. A futura condenação divina que virá sobre os filhos da desobediência. Mas para os que crerem no nome de Jesus Cristo e terem Jesus como Senhor e Salvador dos seus caminhos, da sua alma, esses serão salvos. Salvos pela graça de Deus, por depositarem a fé em Jesus Cristo. Porque não tem como o homem ou alguém chegar, tentar se aproximar de Deus, a não ser pela fé no seu Filho Jesus Cristo. É através de Jesus que o homem tem relacionamento perfeito diante de Deus. Pai, Filho, também o Espírito Santo de Deus. Através de Jesus, o homem, ele se torna regenerado por Deus e pelo Espírito Santo. Através de Jesus, o homem é justificado pela fé diante de Deus. Porque uma fé obediente, Deus o tem como creditados por crer em Jesus e a sua palavra. Então é necessário, se faz necessário a fé em Jesus Cristo. Louvado seja Deus.
Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 33, vai nos ensinar: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja Deus. Jesus nos ensina que muitos eram na busca atrás de Deus nessa terra. Jesus ensina que se deve ter prioridades em relação ao reino de Deus. Jesus se encontrava ensinando aos seus discípulos e também diante das pessoas. Jesus vem trazendo, desde o versículo 19 desse mesmo capítulo, para que não fosse prioridade buscar as coisas dessa terra diante de Deus. Jesus ensina a partir do versículo 19, dizendo assim: não ajunteis para vós tesouro nessa terra, onde a traça e a ferrugem os comem. Jesus vem ensinando que não era para buscar os tesouros valorosos dessa terra, ou seja, não era para buscar primeiramente algo que não possa ser a Deus e a sua palavra. Mas o homem sem se atentar para as verdades de Deus, o homem inverte suas prioridades. Ou seja, o homem inverte as prioridades ao qual Jesus nos ensina em toda a sua palavra. O homem inverte as prioridades, o homem inverte as posições, tudo para o seu benefício próprio, tudo para algum outro benefício, primeiramente humano e terrestre dessa terra, sem se atentar para primeiramente a prioridade essencial para todo homem buscar aqui nessa terra. Jesus fala: mas buscai primeiramente, ou seja, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
Mas, começando, primeiramente, pelos ensinadores dos últimos dias, os ensinadores do falso evangelho, do evangelho da ganância, do evangelho da avareza, do evangelho da cobiça, do evangelho egocêntrico, do evangelho das filosofias, do evangelho gospel. Tais lideranças, se intitulando pastores, vão atrás, primeiramente, das riquezas dessa terra, ou seja, vão atrás da ganância, dos valores, dos bens materiais, porque Jesus começa ensinando em relação a mamão, ou seja, ao dinheiro, pois eles invertem o foco, a direção certa do verdadeiro evangelho genuíno, distorcendo para o seu bem maior, para os seus propósitos humanos. Eles invertem os valores do evangelho genuíno e vão atrás de um falso evangelho, do evangelho dizendo assim da prosperidade, com coisa que Jesus Cristo veio aqui nessa terra para trazer essa tal prosperidade que eles tantos pregam para as pessoas. São lideranças, são pastores que se dizem ministros de Deus, pregam o evangelho da ganância, da cobiça, alimentando o ego das pessoas, alimentando a carne das pessoas, um evangelho fabricado aqui na terra, um evangelho de mel e açúcar, que não liberta o homem dos seus pecados, muito menos salva a alma do homem. O evangelho dos falsos profetas. Jesus vem trazendo esse ensino, que não era para buscar, não era para agregar, não era para juntar os tesouros dessa terra, porque tudo vai ficar aqui, nada se leva. E Jesus vem trazendo esse ensino aos seus discípulos e também à multidão. Aí no versículo 20: mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Jesus fala: ajuntais tesouros, valores da grandeza de Deus. Ajuntai os tesouros da grandeza do reino de Deus. Ajuntai os tesouros de como Deus é dentro de vós.
para que através de vós ensinem as pessoas. Diferentemente desse evangelho que vemos por aí, o evangelho da tal prosperidade terrena. Jesus nunca veio nessa terra para trazer essa tal prosperidade que esses lobos devoradores, esses cães gulosos pregam diante das pessoas. Jesus não veio trazer riqueza material. Se Jesus tivesse vindo trazer riqueza, Jesus não diria: vai, vende tudo que tens, dê aos pobres e segue. Eles invertem as verdades de Deus, e o povo, sem buscar o conhecimento das verdades de Deus, continuam enganados. Muitos vão atrás desses lobos devoradores porque gostam de alimentar os seus ministérios terrenos, ministérios que nunca foi de Deus, porque nunca tiveram o chamado de Deus. São homens assalariados, superfaturados, que têm as suas carteiras registradas, e através da palavra de Deus comercializam a sua palavra, dizendo seu evangelho verdadeiro, dizendo ser o evangelho de Jesus Cristo. Mas Jesus não está nesse evangelho barato que vemos pregado tanto nas redes sociais, dentro desses templos em Americana e de todo o Brasil. A luz do corpo é o olho, portanto, se o teu olho for puro, todo o teu corpo será cheio de luz. Se porém o teu olho for mau, todo o teu corpo será cheio de trevas. Se portanto a luz que estiver em ti for trevas, como será grande as trevas? Ou seja, Jesus está dizendo: como assim for diante de nossos olhos espirituais o que podemos ver, assim será em nossas vidas. Se em nossas vidas tiver a luz que é Cristo, tudo será verdade e não trevas. Mas se em nossas vidas não estiver a luz de Cristo, que é a sua palavra, estaremos em trevas de perdição. Aí Jesus ensina no versículo 24: nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aqui Jesus, ele tem o dinheiro, ele tem as riquezas terrenas como Mamon. Jesus compara o dinheiro, as riquezas terrenas, a um senhor. É bem verdade
faz-nos lembrar que aquele que ao homem, por ele é dominado, ele torna o seu Senhor. Se Jesus Cristo habita em vós, Jesus Cristo é seu Senhor. Mas fora de Jesus, se os senhores dessa terra habitarem mais do que Deus em sua vida, deles todos se farão servos. Louvado seja Deus. Só há dois senhores, e muitos insistem em buscar erradamente as prioridades quanto ao reino de Deus e a sua justiça. Muitos vão atrás de coisas supérfluas, coisas materiais dessa terra, vão atrás através da ganância, da cobiça, da avareza, através de conquistar, e esquecem que cada um tem um Senhor na sua vida. Quem está sendo o vosso Senhor no dia de hoje? Quem é o seu Senhor? É Jesus Cristo? Ou é o dinheiro? É Jesus Cristo? Ou é os bens materiais dessa terra? É Jesus Cristo? Ou é o seu ídolo? É Jesus Cristo? Quem é o seu Senhor? A quem você tem depositado a sua prioridade em sua vida? Será que estamos, como disse Jesus, estamos dando prioridade primeiro ao reino de Deus e também à sua justiça? Ou será que estamos fazendo como uma multidão, buscando tão somente as coisas dessa terra, se esquecendo que tem um Senhor acima de todos, e que todos deverão naquele dia comparecer ou ao tribunal de Cristo, ou ao dia do juízo final. Quem é o seu Senhor? Qual prioridade muitos estão dando até o momento nessa terra? Estão priorizando a religião? Pois Jesus Cristo não veio pregar a religião para eu ou vós seguir nessa terra. Jesus não veio ensinar mais uma religião. Jesus veio para nos libertar das garras do diabo, nos libertar da prisão do pecado e livrar-nos da futura ira de Deus que virá sobre a terra. Louvado seja Deus. Aí Jesus vem ensinando aos cuidados que muitos buscam,
através de uma vida de ansiedade, na correria dessa terra, e se esquecem de dar a prioridade ao reino de Deus e à sua justiça. Por isso eu vos digo: não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário? Aí Jesus continua: olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem as juntam em celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Portanto, Deus assim veste a grama do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno. Não vos vestirá muito mais a vós? Ó homens de pequena fé, portanto não fiqueis ansiosos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios buscam. Portanto, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis ansiosos, pois com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Cada dia basta seu próprio mal. Louvado seja Deus. Como eu acabei de ler, esse texto, que Jesus fala das preocupações e ansiedades que todo homem vai atrás. Eles vão atrás das coisas terrenas, e com as coisas terrenas vem diante das vossas vidas
as ansiedades e as preocupações. E Jesus traz, através do ensino, das prioridades que muitos vão atrás na sua vida cotidiana. Muitos vão atrás das prioridades erradas, vão na contramão do Evangelho de Jesus Cristo. Muitos vão atrás de ficar rico. Muitos vão atrás da conquista terrena. Muitos vão atrás, dizendo assim, dos seus sonhos, e sem medir esforços. Só acumulam para si preocupações nessa terra, só trazem para si ansiedades nessa terra e também problemas, porque não dão ouvidos, amém, às prioridades de Deus, não dão ouvidos aos ensinamentos do que diz Jesus Cristo. Muitos vão atrás do evangelho gospel, um evangelho de promessas terrenas, promessas de homens, achando que estão buscando o reino de Deus, achando que estão buscando a justiça de Deus. Muitos são enganados por não examinar as Escrituras. Muitos vão atrás desse tal evangelho da prosperidade terrena porque querem satisfazer a sua carne, que querem satisfazer os seus desejos, porque preferiram um evangelho que não precisa abrir mão de nada, um evangelho que cabe no bolso, um evangelho terreno, fabricado aqui na terra. Muitos vão atrás desses falsos ministros, desses pregadores de rosas, desses pastores que não temem a Deus, porque se temessem a Deus, pregavam a verdade, não omitiriam texto da Bíblia, não ficariam subordinados aos estatutos das suas denominações, não aceitariam valores comercializando, dizendo ser a palavra de Deus. Vemos tantos ministros que dizem ser de Deus, eles fundam uma religião só para ganhar dinheiro, porque o intuito da religião é ganhar dinheiro. Jesus nos ensina em toda a sua palavra
a não seguirmos uma religião. Jesus nos ensina a segui-lo. Jesus, ele põe diante de cada um preço. Se nós querermos ou não. E esse preço é a abnegação do nosso eu. Porque Jesus disse: quem quer vir após mim, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E esse evangelho vai na contramão dos fariseus, que são os ministros, os pastores dos últimos dias. O evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da autoabnegação, que o homem tem que negar a si próprio, entrar pela porta estreita e segui-lo pelo caminho apertado, pois esse caminho é o que nos leva à salvação eterna. Mas Jesus ensina que é preciso o homem buscar primeiro o reino de Deus. É preciso o homem saber o que Deus pensa de cada um, o que Deus requer de cada pecador perdido. É preciso que o homem descubra os propósitos de Deus para cada um da sua vida. E muitos não se atentam, muitos não querem sofrer as aflições de Jesus Cristo, muitos não querem enfrentar as tribulações nessa terra, muitos não querem amar a verdade, muito menos um compromisso verdadeiro com Jesus Cristo e a sua palavra. O reino de Deus, ele está diante de nós. Jesus Cristo, ele tem um reino, e o seu reino é espiritual. Mas podemos, pela fé, ao crer em Jesus Cristo, podemos fazer parte, ainda nessa terra, do seu reino. Porque Deus, ele se revela na pessoa de Jesus Cristo, que é a sua palavra. E pela fé em Jesus Cristo, o homem chega à salvação. É a graça de Deus, é a graça de Deus que manifesta
É a graça de Deus que manifesta em nosso meio. Quando se voltamos para a palavra de Deus, a ouvirmos e damos crédito, e começamos a crer em Jesus Cristo, na sua palavra, e temos por fé a obediência à sua palavra, o homem é salvo. O homem começa a fazer parte desse reino, porque Deus, Ele manifesta como Ele é através do seu reino. Por isso que a Bíblia nos ordena que nós buscarmos primeiro o reino de Deus. É preciso se esforçar, é preciso granjear para encontrar esse reino, porque não existe reino fora de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. É preciso se atentar para as palavras de Jesus Cristo e termos como prioridade o reino de Deus. Mas muito tem por prioridade muitas coisas nessa terra. Muito tem por prioridade a novela. Muito tem por prioridade o futebol. Muito tem por prioridade o dinheiro. Muito tem por prioridade os bens materiais. Qual está sendo a nossa prioridade que estamos tendo dia a dia? E quanto ao dia de hoje, qual é a vossa prioridade? Jesus fala que Deus, Ele se revela. Ele se revela em Jesus Cristo. E a sua palavra. Mas muitos invertem as prioridades quanto ao reino de Deus. E as prioridades é anunciar as verdades de Deus. As pessoas que estão perdidas. A prioridade é fazer as boas obras pela fé em Jesus Cristo. A prioridade do reino de Deus é ajudar as pessoas a serem libertas e salvas em Jesus Cristo. Mas muitos até o momento acham que fazer parte de um grêmio, de uma instituição, fazer parte de uma denominação, está fazendo a obra de Deus. Muitos acham que por alguém picar cartão todos os dias dentro de um templo está fazendo a obra de Deus.
Muitos acham por alguém participar de um coral, de um grupo, está fazendo a obra de Deus. A obra de Deus não tem nada a ver com essas coisas. Muitos, sem se atentar, sem examinar as Escrituras, ficam enganadas pelo espírito do erro, pelo espírito da confusão. Muitos se encontram fazendo a obra do homem, obras terrenas, coisas que nunca foram prioridades diante do reino de Deus. A vontade de Deus é que todos o façam conhecer que existe um único Deus e a Jesus Cristo, seu Filho. Mas muitos se calam, achando que já está salvo. Muitos deixam de falar de Jesus Cristo, achando que já estão salvos. Louvado seja Deus. Quando verdadeiramente alguém tem um encontro com Jesus Cristo, ele tem o Espírito Santo de Deus fazendo morada diante de si. Aí fica impossível de até ele mesmo ficar com a boca fechada, sem anunciar Jesus Cristo. Vemos nos últimos dias da religião evangélica muitos convencidos, nunca convertidos. Pois até muitos daqueles que foram convertidos com a caminhada das aflições, por não quererem mais sofrer as aflições com Jesus Cristo, desviaram seus olhares do caminho da verdade. Já não tem o Espírito Santo da verdade, já não tem fome da palavra de Deus. Já aceitaram, já optaram por um evangelho que não é preciso negar o nosso eu. As verdades de Deus ela vem na contramão do nosso ego, ela vem na contramão das nossas vontades, porque muitos se encontram já com as mentes cauterizadas, aceitando um evangelho que não é o da renúncia,
um evangelho gospel, um evangelho badalado, um evangelho dos falsos ministros, um evangelho dos falsos profetas, um evangelho de pastores que não têm compromisso com Jesus Cristo, muito menos com a sua palavra. Mas a palavra é ela que nos liberta. É ela que nos coloca de volta no verdadeiro caminho. Jesus Cristo não nos ensina a seguir religião nenhuma. Jesus Cristo, ele pede a todos aqueles que quiserem segui-lo, Jesus diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Vivemos dias que antecedem para a volta de Jesus Cristo. Vemos dias que a apostasia só vem aumentando no meio do povo. Vemos dias que em breve o mundo todo, todos os descrentes na fé, acharão que está havendo uma paz. A palavra de Deus vem se cumprindo dia a dia. Muitos estão dando prioridades a tantas coisas, menos ao reino de Deus e a sua justiça. Muitos não estão dando prioridade mais a essas coisas. Estão dando prioridade para aquele que se diz líder. Estão dando prioridades para aquele que defende a placa da sua denominação. Muitos estão dando prioridade para estatutos. Muitos estão dando prioridade para homens gananciosos, achando que está servindo, contribuindo ao reino de Deus. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. A ordenança que eu tenho é de só anunciar as verdades de Deus. Diferentemente desses cães gulosos, desses homens avarentos, gananciosos, que distorcem a palavra de Deus só para ganhar dinheiro do povo. Só para tirar dinheiro do povo, só para comercializar a fé do povo, e o povo alimentando esses ministérios terrenos, esses homens que nunca tiveram um ministério em Deus, achando porque ele tem fama,
Ele é bem conhecido através da mídia, achando porque seu ministério terreno é grande. Estão enganados. Estão enganados todos aqueles que pensam assim, porque o ministério com Deus não se mede diante das coisas terrenas. O ministério com Deus se mede o Espírito, quando é provado, quando é provado tanto a fé daquele que diz pregar a verdade, quanto a sua vida no dia a dia. Mas muitos vão pelos olhos carnais, pelo que vem em sua frente, achando que é de Deus, por alguém falar no nome de Deus, é de Deus. Jesus Cristo, Ele nos ensina na sua palavra, que naquele dia virão muitos no seu nome e dirão: Senhor, no teu nome eu preguei, no teu nome eu louvei, no teu nome eu cantei, no teu nome eu rodopiei dentro do templo, no teu nome eu servi a religião. No teu nome eu di dízimo, o dízimo dos judeus, que nunca foram dinheiro. Eu fui fiel, Senhor. Fui fiel a homens. Jesus virará e dirá: afaste-te de mim, malditos, que eu não vos conheço. Com Jesus Cristo, ou é ou não é. Deus não aceita de aparência. Ou está na verdade, ou está na mentira. Ou é de Deus, ou é do diabo. Temos os ensinos de Jesus Cristo diante de nós, mas muitos querem seguir o que diz o líder, o que diz o pastor, e se esquecem da prioridade que tem Deus para com as nossas vidas. Se esquecem de buscar o reino de Deus. O reino de Deus, através do reino de Deus, nós conhecemos a obra que Deus tem aqui na terra, na vida do homem. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Qual é a justiça de Deus? O seu evangelho. É através do evangelho que o homem ele se achega a Jesus Cristo pela fé. Ele é justificado diante de Deus. E em obediência
Deus, Ele acredita, diante da obediência pela fé em seu Filho, a justificação. Louvado seja Deus. A prioridade sempre foi, é e será o reino de Deus e a sua justiça. Para os que não se achegaram ainda a Cristo, o caminho é Jesus Cristo pela fé. Através de Jesus, o homem, quando crê que Jesus Cristo morreu numa cruz, e Ele ressuscitando ao terceiro dia, o homem crê em Jesus Cristo e o tem como Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma. Ele é salvo. E se ele é salvo, ele vai procurar vivenciar em obediência às palavras de Deus. Que eu vos apresento é Jesus Cristo. Não é mais uma religião. O homem te apresenta a religião, mas Jesus nunca fundou uma religião. O homem te apresenta uma religião para você seguir com o intuito de ganhar dinheiro. Somente isso. Quando nós vemos nos últimos dias as religiões ganhando dinheiro, quantas religiões? Salvação, o reino de Deus que é bom, nada. Vai tudo na contramão do Evangelho de Jesus Cristo. Todas. Uma de uma forma, a outra da outra. Pregando mentiras, heresias. Aqueles que eram para pregar a verdade, não pregam. Omitem textos da Bíblia, só para ganhar dinheiro. Religião nenhuma salva. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga Jesus Cristo. Não uma religião. Caminha Jesus. Caminho não é o seu líder, a sua denominação que você defende, a placa da sua instituição. Caminho é Cristo. Só Cristo. Caminho não é o Papa, o caminho não é o seu líder, não é o padre. Caminho não é Chico Xavier. Caminho não é Buda, não é Maomé. Caminho é Jesus Cristo. Jesus nos ensina dai de graça, porque de graça recebestes. O reino de Deus não é cobrado.
Jesus, ele não é vendido. O nome do próprio Deus não é comercializado no Evangelho genuíno. Mas hoje podemos ver os homens hereges, pastores que só querem ganhar dinheiro, vindo através das religiões, usam o nome de Deus, o nome de Jesus, para ganhar dinheiro das pessoas. O nome de Jesus Cristo, o nome de Deus, nunca deu tanto dinheiro que nem nos últimos dias. Pelas religiões que não pregam as verdades de Deus, pela religião evangélica, que era para pregar a verdade, não pregam. O povo fica enganado com essas mentiras do diabo. Pelo espírito enganador. Abra seus olhos espirituais. O Evangelho é Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, não tem como o pecador perdido ver o reino de Deus manifestado dentro de nós. Sem obediência a Jesus Cristo por meio da fé, não tem como cumprir a justiça de Deus, pois a justiça de Deus se dá mediante a graça de Deus revelada em seu Filho Jesus Cristo, através da fé. O Evangelho é: arrependa-se e se converta ao Senhor. Não é se converter a uma placa, a uma denominação, não é se converter a uma religião, é a Jesus Cristo. Jesus nos chama, e nós temos que se arrepender para que possamos ser libertos da prisão do pecado. Só através de Jesus. Não tem como o homem ser salvo fora de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a porta da salvação. Muitos invertem as prioridades. Que Deus tem
para com a vida do pecador. Muitos vão atrás de muitas coisas. É bem verdade que precisamos trabalhar, mas o que Jesus ensinou nessa mensagem de hoje é que nós devemos dar prioridade quanto ao reino de Deus e a sua justiça, que nós temos que ter Deus como Senhor sobre as nossas vidas. Deus, Ele cuida, como aprendemos no dia de hoje, Ele cuida de toda a sua criação. Deus, Ele sabe o que nós necessitamos nesse momento. Deus, Ele é onisciente. Ele tem conhecimento de tudo. Como também Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. E onipotente, tendo todo o poder. Porque não começamos a servir o único Deus que existe? Porque não buscamos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça? Porque insistimos a servir um outro Senhor, como assim diz Jesus. Deus que fez os céus e a terra, e tudo que nele existe, Deus, Ele tem o seu Filho, em Jesus Cristo. Todo o plano de salvação já foi traçado. E em Jesus Cristo, Ele é suficiente para a salvação do homem. Deus é Espírito. Todos que se achegam até Deus, é necessário crer que Ele existe e é galardoador de todos aqueles que o buscam. É por meio da fé. É por meio da fé que o homem ele se achega até Deus, através de Jesus. O homem não tem suficiência em si próprio para alcançar a salvação, porque ninguém será salvo pelas obras, seja qual for. O dever de ser bom é para todos nós, ser bom para as pessoas. Amém. Seu nome é? Obrigado. Deus abençoe, viu? O homem, ele não tem suficiência nas suas forças para ser salvo.
fora de Jesus. A obra terrena do homem, tudo que ele faz, não pode salvá-lo. A salvação é dom de Deus, mediante a graça, para que ninguém se glorie em si próprio. Morrendo ao homem, os destinos são selados. Os destinos são selados que o homem, quando morre, ele tem morte física. Tudo que ele fez, tudo que ele foi, as decisões certas ou erradas aqui na terra, após a morte, não tem como voltar, não tem como alguém possa fazer qualquer coisa para mudar o seu destino. E o seu destino vai ser salvação em Jesus Cristo ou perdição eterna. É céu ou inferno. Não tem uma terceira opção. A Bíblia nos diz que morrendo ao homem, ele dá sequência, fica aguardando o dia da volta de Jesus Cristo para os que crerem, morrerem em Cristo, ou o dia do juízo final. Então somente será para aqueles que foram desobedientes ao chamado de Jesus Cristo e a sua palavra. De nada pode fazer ninguém quanto ao destino após a morte. Aí não adianta acreditar no que diz as religiões, que o homem pode reencarnar em outro corpo. Isso é tudo mentira do diabo, é antibíblico, isso não existe, isso é demônio. Não adianta oração, pois nada vai mudar em relação aos destinos daqueles que foram. Não adianta missa de sétimo dia, como diz as religiões. Não existe purgatório, não existe isso na Bíblia. Não existe alguém que possa ter tido uma vida mal e Deus após a morte reverter e mudar a sentença já depois da morte. Não existe. Isso é falácias das religiões. Isso é espírito demoníaco, espírito enganador que engana as pessoas. Caminha Jesus Cristo. É pela fé. Eu me arrependendo dos meus pecados, eu tendo meus pecados perdoados por Jesus Cristo, eu serei salvo. Serei salvo, e daí então eu terei uma vida em obediência a Jesus e a sua palavra. Não é obediência a estatutos, não é obediência a homens, é obediência a Jesus Cristo e a sua palavra. Louvado seja Deus.